Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos novamente aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Josenildo Nunes, estamos para dar continuidade aos nossos estudos de explicações de versículo por versículos. Nós estamos na carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 1, e estamos agora no versículo de número 17. E nós estamos trazendo alguns resumos daquilo que nós estamos passando para a nossa igreja nos cultos de ensino nas terça-feira. Toda terça-feira aqui na nossa cidade, na nossa igreja, nós estamos passando 2 em 2 versículos, explicando para os irmãos o que o Senhor colocou na nossa alma desde o início do ano 2021. Nós estamos, desde janeiro, nós estamos passando para a igreja as cartas do apóstolo Paulo, começando por Romanos, e estamos ainda no capítulo 1. Nosso objetivo é poder, num contexto pedagógico, passar para a igreja para que ela entenda a visão do apóstolo Paulo relacionado a tantos assuntos. A pessoa de Cristo, o contexto relacionado onde Cristo se apresenta. Vamos tocar em vários assuntos, vamos trabalhar falando de salvação, das doutrinas que estão dentro de um contexto cristocêntrico para trazer o melhor para o crescimento da igreja. Você é o nosso convidado para estar conosco nos nossos cultos, terça-feira, a partir das 7h30. Nosso local é Travessa da Corrente, número 01 Centro, fica em frente à Escola Paraíso do Saber. Você é o nosso convidado todo especial, tá bom? Vamos de resumo, então, para o nosso versículo de hoje, que é o versículo de número 17. Versículo de número 17 diz o seguinte: pois a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós temos, na verdade, o tema central desta carta. O tema central que trouxe vida e despertar na vida de um dos grandes reformadores do protestantismo, que foi Martinho Lutero. Martinho Lutero se depara com esse texto e foi a partir daqui que Martinho Lutero ele entende que a sua mente clareou, sua mente abriu por completo. E Martinho Lutero se alegra em Deus porque o Senhor iluminou a sua mente. E a partir daqui ele saltava de alegria, sua alma explodia de alegria pelo fato de que Deus tinha libertado a sua mente e ele torna a ter uma visão diferente agora do Evangelho de Cristo. Pois a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Algumas traduções apenas invertem, pois no Evangelho de Cristo é revelada sua justiça. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Somente através do Evangelho é possível que as pessoas tenham uma iluminação da verdadeira justiça de Deus relacionada ao pecado. Cristo é essa justiça de Deus. Cristo é a justiça que foi revelada para a humanidade. Cristo é o que trouxe a salvação aos homens. Essa justiça de Deus não são justiças humanas. A justiça do homem, por mais que ele busque o acerto, o aplumar, deixar a sua vida reta, essa justiça ainda é pagã, é derrotada, é triste. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 14, parece que se encerra até o versículo 16, o apóstolo Paulo declara, falando um pouco sobre aquilo que ele praticou,
a forma como ele buscava a justiça humana, a forma como ele se espelhava na lei e buscava viver uma vida de justiça reta, temente. E Paulo percebeu, e ele chega a declarar nos versículos finais do versículo 10 em diante, ele chega a declarar dizendo que toda a sua justiça foi comparada como estercos. E ele diz que de nada houve proveito, mas agora ele buscava a unidade, o viver unido com Cristo, buscando a justiça de Deus em Cristo. Então perceba que a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça do homem. A justiça de Deus é implantada de Cristo nos nossos corações. A justiça de Deus é algo revelador, algo divino que é implantado pela graça de Deus na vida do homem. A justiça de Deus é entender o que Cristo fez. A justiça de Deus é entender o que Cristo faz. A justiça de Deus é entender o que Cristo estará fazendo e está fazendo. Cristo é a justiça de Deus relacionada ao pecado. Então o apóstolo Paulo percebe o que está acontecendo, ele entende nele e por ele são feitas todas as coisas, ele entende que é em Cristo que se revela a justiça de Deus. O interessante é observar o seguinte, pois a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Perceba que há uma necessidade aqui da pregação do Evangelho. Há uma necessidade aqui da intensidade da pregação do Evangelho, pois o pecador jamais entenderá a justiça de Deus se ele não ouvir o Evangelho, se ele não entender o Evangelho. Então Paulo está escrevendo algo que ele compreendeu nas Escrituras Sagradas. Perceba que o próprio texto diz o seguinte: a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Essa fé em fé é uma prática diária, essa de fé em fé é uma conquista após outra, vivendo um milagre extraordinário de Deus na sua vida. Essa prática diária, essas conquistas diárias, porque você vai vencendo, conquistando. Aí ele diz o seguinte: como está escrito. Em outras versões, pois como está escrito. Aí ele declara algo que está escrito lá em Abacuque 2,4. Ele vai dizer o seguinte: mas o justo viverá da fé. Paulo está lembrando o que aconteceu na visão gloriosa que Deus deu ao profeta Abacuque, relacionado o que o império caldeu ou o império babilônico estaria saqueando Jerusalém, estaria levando o seu povo cativo, e ele entende e recebe esta visão, e Deus declara em algumas situações para ele de que tudo que tivesse acontecendo, mas o justo viveria da fé. Então, nesta visão extraordinária, o profeta entendeu que o que Deus estava passando para ele é que o justo deve viver da fé. Paulo traz essa palavra e parece que é um reflexo da vida do apóstolo, quando ele declara em Filipenses 3, dizendo que o que ele buscava agora era algo espiritual, vivendo sobrenatural. Por isso que ele chega a declarar dizendo: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E foi exatamente o que aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando recebe esta revelação, essa iluminação gloriosa na vida dele, ele entendeu e se tornou de fato um dos grandes reformadores do cristianismo, do protestantismo, e para a glória de Deus compreendemos de forma mais clara, mais ampla do que a justiça de Deus é capaz na nossa vida. Que a graça de Deus seja sobre ti, que a paz do Senhor seja sobre tua vida. Continue ouvindo algumas reflexões, resumo daquilo que nós estamos passando para a nossa igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em o nome de Jesus, até o próximo vídeo. Em o nome de Jesus. Amém e amém.